Bem, nós vamos falar agora sobre segurança pública durante esta pandemia do novo coronavírus. Qual que é a situação que tem se observado desde o início do isolamento social, na verdade, com a redução de crimes, quais houve o acréscimo de outros crimes? É sobre esse tema que nós vamos conversar agora. Quero já agradecer o Dr. Oséias Vogler, que é o promotor de justiça da comarca de Rebouças, a sua gentileza em nos atender, né, e prestar essas importantes informações. Eu já inicio, doutor Oséias, agradecendo, dizendo, em virtude, doutor, dessa pandemia, dá para dizer então que está havendo uma diminuição da criminalidade, visto que as pessoas estão, teoricamente, né, mais em suas residências, ou isso não está ocorrendo? Qual que é a visão sua do Ministério Público? Boa tarde, doutor. Bom, boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os que estamos assistindo aqui na nossa comarca e regiões vizinhas. Na verdade, a criminalidade ela acaba migrando muitas vezes, né? Então, nós temos geralmente uma mudança de algum perfil. A nossa comarca aqui temos as nossas peculiaridades. Então, aqui eu tenho notado aqui uma incidência maior de crimes contra o patrimônio. Então, a questão de furtos, questão de roubos, aconteceram vários aqui na nossa região. E também tenho notado também uma grande incidência de crimes de trânsito. Por incrível que pareça, nesse período de pandemia, as fábricas de bebidas alcoólicas aumentaram muito a produção. Isso é sinal que as pessoas estão se embriagando em casa e estão saindo dirigindo. Então, tivemos vários acidentes aqui na região, então denota que realmente a incidência de crimes de trânsito tem sido alta. O pessoal deveria estar mais em casa. Se você até olhar o noticiário a nível estadual, você vai ver quantos casos de acidentes graves ocorreram nos últimos meses, aí, particularmente nos últimos 2 meses, né? Muitas mortes de trânsito. Isso é sinal que as pessoas estão se embriagando. Também o consumo de drogas está alto. Tem as pessoas mesmo isoladas em casa. O tráfico de drogas está ocorrendo de maneira muito forte também. Então, o crime não para, né? É a mesma lógica do dinheiro, né? O dinheiro não desaparece, apenas muda de mão. E assim é o crime também não para, ele continua apenas mudando as suas características. Temos também uma incidência grande também de crimes cibernéticos. As pessoas estão tomando golpes realmente, tanto financeiros, né, ingressando em pirâmides financeiras, isso tem acontecido bastante. Temos também essa questão também do auxílio emergencial, muitos golpes relacionados a esse auxílio emergencial. Como eu acabei de citar, o crime nunca para, ele apenas muda conforme a característica do cliente. Doutor, o senhor falou algo que me chamou a atenção, o aumento no consumo de álcool nesse período, até pela questão da facilidade da entrega. O camarada recebe em casa hoje, né, principalmente em centros maiores, mas também não deixamos de lado aqui nossa região. E aí me veio à mente, e aumentou, doutor, a questão de agressão dentro do lar, no caso das mulheres, agressão física, enfim, envolvendo o casal, convivente. Como é que está essa situação? Que, queira ou não, muitas vezes a bebida alcoólica também está envolvida em tudo isso, nesse tipo de crime de agressão, doutor. Aqui na nossa comarca não houve um aumento sensível em razão desses crimes, em relação a esses crimes. Porque eu tenho notado também que não tem tido muito pedido de medida protetiva. Acredita-se também, há vários estudos nesse sentido, de que a violência doméstica ela acaba muitas vezes sendo refletida na forma dessa dependência econômica que muitas vezes a mulher tem do agressor. E nesses tempos de pandemia, infelizmente, a realidade social tem demonstrado que as mulheres muitas vezes não têm para onde ir. Então, acaba-se muitas vezes ficando dentro da casa, as agressões não, com certeza não pararam, isso é fato, a agressão não para. Um agressor não para de bater na mulher simplesmente porque tem coronavírus, não é isso. A questão é que as pessoas não têm para onde ir, há
problema social grave. A gente vê todos os dias isso acontecendo, as mulheres muitas vezes querendo voltar para casa onde está o agressor, porque não tem para onde ir. Muitas vezes já entra nesse relacionamento abusivo em razão da sua falta de estrutura familiar. Ela foge da sua casa, ela foge muitas vezes de um pai, de uma mãe agressora, alcoólatra, e se junta com um companheiro, e esse companheiro acaba se tornando seu agressor, só que aí ela tem uma porta fechada para trás, ela não tem como voltar atrás. Se ela voltar atrás, ela vai acabar padecendo, mendigando na rua. E isso é um problema grave. Nós temos que trabalhar até na nossa comarca para termos uma casa de passagem para abrigo dessas mulheres vítimas de agressão. Porque, caso contrário, vão ficar sempre sem denúncia e impunes os agressores. Bem, doutor, com a questão do coronavírus, muito tem sido divulgado e isso gera uma preocupação nas pessoas, é que muitos condenados nas penitenciárias ou nas cadeias estariam sendo liberados por conta do coronavírus, para evitar um acúmulo de pessoas também nesse segmento. Como é que o Ministério Público vê essa situação? Como é que está aqui na comarca de Rebouças, compreende Rebouças e Rio Azul? Tá? Então, no primeiro momento, quando saiu aquela recomendação geral do Conselho Nacional de Justiça a respeito da liberação de presos que estariam em grupos de risco, houve realmente equívocos em nível nacional, houve liberação em massa, foram presos perigosos liberados, indivíduos até de facções criminosas foram liberados e se mandaram simplesmente. Aqui na comarca, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário, o Dr. James é um juiz muito coerente na situação, a gente acabou analisando caso a caso, certo? E não houve essa liberação em massa, de maneira nenhuma. Tivemos essa semana aqui a liberação de um preso que realmente ele foi para o hospital numa situação com o diabetes, uma alteração muito grande. Então, com uma questão também de direitos humanos mesmo, se trata de um ser humano, a gente acabou optando pela prisão domiciliar dele, né? Mas é claro, se ele não cumprir esse isolamento domiciliar na casa dele, não há alternativa senão a volta dele para dentro da cadeia. A cadeia, a cadeia, claro, não é adequada, e eu acredito que nunca será adequada a cadeia em lugar nenhum do Brasil. Mas dentro das possibilidades, a cadeia que tem sido respeitada, a questão sanitária, a visitação também tem sido controlada nesse sentido, para que não haja contaminação dos presos dentro da cadeia. E a gente tem sido mantido as prisões, a cadeia realmente ainda se encontra superlotada. Nós temos mantido as prisões porque temos o problema do coronavírus, temos sim, mas temos uma sociedade para ser defendida também. Não vamos liberar indivíduo que acabou de assaltar com arma de fogo, não vai sair da cadeia por causa de coronavírus, não. Eu acho que para a sociedade é muito mais perigoso ele na rua do que o coronavírus, pode ter certeza disso. Bem, estamos conversando com o promotor de justiça da comarca de Rebouças, doutor Oséias Vogler. Doutor, nós falamos na inicial sobre os crimes que mais são cometidos na nossa comarca. Quem que dá mais problema, na verdade, é Rebouças ou é Rio Azul? Quem que traz mais problemas aí envolvendo crimes ou delitos, no modo geral? Então, cada município tem a sua realidade, cada realidade de município. No município de Rebouças, nós temos uma incidência grande aqui, grande não, mas maior do que Rio Azul em termos de crimes patrimoniais. Nós temos a questão social, aqui é uma questão diferente de Rio Azul. Rio Azul nós temos um índice mais alto de tráfico de drogas, temos o tráfico de drogas mais estabelecido em Rio Azul. Isso é uma questão que nós precisamos trabalhar para melhorar o combate a isso. E isso, claro, não é uma coisa que a gente consiga em grau, digamos aqui, em tempo rápido, porque o Estado precisa estruturar novamente a Polícia Civil. Nós precisamos de uma nova estrutura de Polícia Civil. Não temos pessoal suficiente para investigar esses crimes, e não havendo pessoal suficiente e repressão, o crime prolifera. Então, esse é um problema sério. Mas aqui nós temos, em geral, o nosso povo aqui é um povo trabalhador, certo? O crime aqui é a exceção da exceção. Temos a nossa comarca que é um povo trabalhador, um povo batalhador, realmente, um povo de respeito. É uma comarca realmente com índices baixos de criminalidade.
Mas, como todo lugar, sempre vai ter as pessoas desviadas. Certo. Doutor Zé, estamos conversando aí com o senhor está no seu gabinete, né? Aqui junto ao Fórum da Comarca de Rebouças, e é até interessante para levar essa informação à população, né, com a questão do coronavírus. No seu entendimento, o que mudou na atuação do Ministério Público e da Justiça, né, do sistema de segurança como um todo, se é que houve alguma mudança significativa ou não, que foi imposta por causa do coronavírus, e o que, na visão, pegando essa linha, o que será o futuro daqui para frente envolvendo essa questão do Ministério Público, a Justiça, o senhor como representante do Ministério Público, o que o senhor tem a dizer? Então, essa questão mudou bastante pela impossibilidade das audiências presenciais. Então, nós estamos com muitos processos parados em razão dessa impossibilidade de realizar audiências. Temos júris para fazer, temos júris até de acusados presos, até de situações aqui que chamaram a atenção aqui na nossa comarca, tanto presos de Rebouças quanto de Rio Azul, que estão aguardando julgamento. E não há como realizar um júri, porque o júri é público. Então, a gente não pode impedir as pessoas de participar de um júri, de assistir um júri, porque é uma audiência pública. Então, essa é uma situação que vai ter que aguardar até essa situação do coronavírus estabilizar, certo? Baixar os níveis de contaminação. Isso vai ter que esperar. Com relação à nossa atividade aqui, principalmente defesa de direitos fundamentais, que é direito à saúde, a própria questão da combate à violência, nós estamos trabalhando aqui diuturnamente, certo? Nós estamos aqui, eu particularmente, por mais que a Procuradoria-Geral tenha dispensado todo o meu pessoal aqui para fazer teletrabalho, estão trabalhando muito bem no teletrabalho, por sinal. Eu estou aqui na promotoria todos os dias, certo? Atendendo o telefone aqui. Esse mesmo número da promotoria eu cadastrei como no WhatsApp, então as pessoas me mandam as demandas dela via WhatsApp e eu respondo aqui para todas as pessoas. Ações de medicamentos, por exemplo. Agora, a pessoa não pode vir aqui mais aqui no fórum para ter um atendimento presencial, mas ela não vai padecer por isso. Ela simplesmente pega o celular dela, tira fotos dos documentos e me manda, e eu entro com ação aqui para a pessoa perante o fórum. E o judiciário está aceitando tranquilamente essas ações, está concedendo as liminares e não está parando, certo? As atividades essenciais não pararam, a gente continua, a gente se adaptou. Ações de alimentos, por exemplo, a gente está ingressando normalmente para ações de alimentos e a pessoa está mandando por celular os documentos. E é uma coisa que eu acredito que vai mudar até a forma da gente trabalhar para frente até. Não precisava mais as pessoas virem aqui no fórum, muitas vezes, enfrentar uma fila para atendimento. Vai ter esse meio já digital que veio para ficar. Eu acredito que essa é uma mudança que não vai mais voltar atrás. A gente vai continuar com esse atendimento. E a promotoria está aqui para isso. O atendimento continua normal por telefone. Tá bom. Doutor Zé, só para finalizarmos, nós temos visto aí volta e meia autoridades falando e orientando e baixando decreto por conta da saúde pública das pessoas. E mesmo assim, muita gente não consegue largar a reuniãozinha de final de semana, churrasquinho, cervejinha, né? Difícil lidar com uma situação dessa onde o agente público, no modo geral, seja o administrador municipal, seja a própria polícia, muitas vezes tem que intervir, ou áreas de saúde tem que dizer, olha, você não pode realizar isso aqui, porque isso aqui é pelo bem da comunidade. E tem gente que ainda persiste nesse tipo de situação, porque na verdade é um crime que se faz, né, doutor? É um atentado contra a saúde pública. Se o sujeito, por exemplo, eu não estou preocupado com a minha saúde, o problema é meu, mas eu não posso provocar aí uma situação que venha a causar problemas para a coletividade, não é mesmo? Exato. Essa questão de saúde pública, nós temos tido aqui na nossa comarca, tanto em Rebouças quanto em Rio Azul, uma atividade tranquila por parte tanto dos prefeitos aqui, equipes de saúde, né?
está sendo garantido aqui o direito das pessoas trabalharem, as pessoas circularem, as cidades estão funcionando normalmente, muito bem. Mas isso conta, claro, com a disciplina das pessoas. Eu tenho visto as pessoas, em geral, estão se comportando bem. Você sai nas ruas, aqui as pessoas estão circulando com máscaras na região de comércio, né? Isso é muito importante. Os comerciantes estão cumprindo com seus deveres. Entretanto, sempre tem aqueles indivíduos do contra. Sempre tem os indivíduos do contra, os que negam a existência da epidemia. Isso acontece enquanto você começa a ver apenas os números, né? Você vê, não, são apenas números, né? Mas é como numa guerra, né? Enquanto você vê as bombas explodindo longe, é divertido, né? É tranquilo, né? Mas quando a bomba explodir do teu lado, quando pegar algum familiar seu, aí a coisa muda o foco. Aí sim o sofrimento chega ao seu lado e a coisa muda. Aí você vai tomar consciência do que deveria ter feito de maneira diferente. Então, eu novamente aconselho as pessoas, não é momento de festas, não é momento de... Aliás, as pessoas estão muitas vezes usando o próprio auxílio emergencial para fazer cervejada. Não, esse dinheiro é emergência, para guardar. Podem vir dias piores, né? É a lógica do José do Egito, né? Guardar o dinheiro para possibilidade de dias piores. Então, o governo federal está fazendo a parte dele nesse sentido de disponibilizar esse dinheiro para as pessoas. As pessoas devem valorizar isso realmente e comprar alimentação essencial. Se as pessoas realmente gastarem tudo isso com festas e tanta coisa, primeira coisa, o dinheiro vai embora, e outra, a possibilidade de contaminação é muito grande. Daqui a pouco vem um indivíduo contaminado, que nem sabe que está contaminado, né, assintomático, e acaba muitas vezes contaminando a todos que fazem parte daquele grupo ali. Muitas vezes o avô, a avó, aquela pessoa que é mais fragilizada de saúde, acaba caindo, né? Então, novamente, nós aconselhamos as pessoas, olha só, estamos diante de uma grave crise sanitária no Brasil. Grave crise. Nós temos mais mortes no Brasil que na total da gripe espanhola já, né? Já estamos com 40 e tantos mil mortos. Não é coisa pequena, não. Então, as pessoas devem ficar em casa quando não necessitem sair, é claro, as pessoas que trabalham continuem trabalhando, tomando cuidados, mas quem não precisa sair de casa, não precisa fazer festa nenhuma, continua isolado em casa, cuida da sua família, esse é o objetivo. Ok. Quero agradecer ao promotor de justiça da comarca de Rebouças, doutor Oséias Vogler, a sua gentileza, doutor, em mais uma vez nos atender aí, tirando um pouco do seu tempo, do seu trabalho aí junto ao Ministério Público, para responder essas questões, trazer aí informações bastante importantes à comunidade, tanto em Rebouças quanto em Rio Azul, que compreendem a nossa comarca. Eu agradeço. Se tiver alguma colocação a mais, seja à vontade, ou quem sabe até um próximo giro, doutor. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês e com a nossa comarca, e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.